pode ir. Então, nessa etapa, eu vou apresentar sobre a regressão linear. Então, os objetivos dessa apresentação é apresentar os principais conceitos da regressão linear simples e múltipla, introduzir ferramentas de avaliação da acurácia da estimação dos coeficientes e do modelo, e apresentar exemplos simples para a compreensão do assunto. Então, a regressão linear é uma técnica de aproximação do aprendizado supervisionado, é uma ferramenta para predição de respostas quantitativas e, apesar de ser uma abordagem simples, muitas abordagens sofisticadas de aprendizado estatístico podem ser vistas como generalizações ou extensões da regressão linear. Então, um exemplo prático do conjunto de dados de publicidade, pode haver algumas informações úteis que facilitam o planejamento do marketing. Por exemplo, se há uma relação entre o investimento em publicidade e as vendas, quanto é a relação entre o orçamento de publicidade com as vendas, quais mídias estão associadas às vendas, quanto é a magnitude da associação entre cada meio de publicidade e as vendas, com que acurácia podemos prever vendas futuras, a relação entre os meios de publicidade e as vendas é linear, e também se há uma interação sinérgica dos meios que maximizam as vendas. Então, primeiramente, é abordado a regressão linear simples, que é uma abordagem para prever uma resposta quantitativa y com base em uma única variável preditora x. Então, nesse caso, é assumido que há uma relação aproximadamente linear entre x e y. Então, diz que é feito uma regressão de y em x ou de y em direção a x. Então, essa regressão, ela pode ser dada pela aproximação, né? Y é aproximadamente um coeficiente beta 0 mais um coeficiente beta 1, que multiplica a variável preditora x. Então, no exemplo dos meios de publicidade e vendas, x pode representar a publicidade na TV e y pode representar as vendas. Então, podemos regredir as vendas para a TV, ajustando o modelo dado pelas vendas, aproximadamente igual ao coeficiente beta 0, mais o coeficiente beta 1, que multiplica a variável preditora TV. Então, nesse caso, já introduzindo a nomenclatura da regressão linear, beta 0 representa a constante denominada intercepto ou constante de intercepção, e beta 1 representa a constante de inclinação do modelo linear. Então, esses coeficientes beta 0 e beta 1 são denominados parâmetros ou coeficientes. Então, usando o modelo de treinamento para estimar os coeficientes do modelo beta 0 e beta 1, pode-se fazer a predição de vendas futuras com base em um valor para a publicidade em TV. Então, Y chapéu é igual a beta 0 chapéu mais beta 1 chapéu, que multiplica a variável preditora x. Nesse caso, o chapéu denota o valor estimado para um parâmetro ou coeficiente. E Y chapéu indica a predição de Y com base em x. Então, a próxima etapa da regressão linear é a estimação desses coeficientes. Então, antes de fazer as predições, é necessário utilizar dados para a estimação desses coeficientes. Então, a partir de um conjunto de observações, se tem informações para cada par de uma medição de x e uma medição de y, para N observações. Então, no problema de dados de publicidade,
A predição de y é baseada no iésimo valor de x. Nesse caso, é estimado o valor residual dada pela diferença entre a resposta observada yi e a resposta estimada y chapéu de i. E também é possível calcular a soma dos quadrados dos resíduos, denominada aqui pela variável RSS. Então, para cada observação e estimação, é calculado o quadrado do valor residual. Então, se a gente estender a soma dos quadrados dos resíduos, introduzindo a formulação de y chapéu, ela fica com essa configuração. E uma forma de... Então, a ideia agora é minimizar a soma, é encontrar um método que minimiza a soma dos quadrados dos resíduos. A partir dessa minimização da soma dos quadrados dos resíduos, é que se estima o valor dos coeficientes, nesse caso da regressão linear simples, beta 0 e beta 1. Então, no caso da estimação de beta 1, ele é dado aqui pelo somatório da multiplicação da diferença entre a variável x observada e a média das observações, e a variável de resposta y para cada observação, menos a sua média. Daí divide tudo isso pelo somatório do quadrado da diferença entre a variável preditora observada e a sua média. E a média do conjunto de dados, né? E para beta 0 chapéu, pela seguinte formulação aqui, né? Dado pela média das observações das respostas y, menos o coeficiente estimado de beta 1, que multiplica a média de x das observações. Então, no exemplo dos dados de publicidade, é feito um ajuste por mínimos quadrados para a regressão das vendas na TV. Então, nesse caso, é estimado que o coeficiente de intercepção beta 0 é 7,03. Então, o coeficiente de intercepção está aqui no início da reta, né, onde intercepta o eixo de vendas. E beta 1, que é o coeficiente de inclinação, é estimado em 0,0475, né, aproximadamente 0,05. Então, nesse caso, né, conforme eu disse anteriormente, esse ajuste é obtido pela minimização da soma residual dos quadrados. Então, cada segmento de linha cinza aqui representa o resíduo, né, dado pela diferença entre cada resposta observada e a resposta estimada. Então, esses dois gráficos, é um gráfico de contorno e um gráfico tridimensional da soma do quadrado dos resíduos nos dados de publicidade, usando vendas como resposta e TV como preditor. Então, aqui o ponto vermelho corresponde à estimativa de beta 0 e beta 1 pelos mínimos quadrados. Então, notem aqui que é a minimização mesmo dessa função. Então, estimados coeficientes, parte-se para a avaliação da acurácia dessa estimação. Então, da equação de y pode ser representado por uma função verdadeira f de x, mais um erro inerente dos dados. Então, se a gente estender que f de x é igual a beta 0 mais beta 1 mais x, a gente inclui o termo do erro na predição y. Então, é assumido que o termo do erro é independente de x, e o modelo dessa equação de y, ele define a linha de regressão populacional.
Então, as estimativas do coeficiente de regressão de mínimos quadrados caracterizam a linha de mínimos quadrados na equação 6, que é essa equação de estimação de y. Então, para um exemplo qualquer de regressão linear, aqui é um conjunto de dados simulados, em que nessa figura da esquerda, a linha vermelha representa a relação verdadeira, a função real f de x, que é igual a 2 mais 3x, que é conhecida como linha de regressão populacional, né? Então, a função verdadeira é a linha de regressão populacional. E a linha azul é a linha dos mínimos quadrados, que é a estimativa de mínimos quadrados para f de x com base nos dados observados. Os dados observados aqui é cada bolinha preta. Então, e na direita, em azul claro, são 10 linhas de mínimos quadrados, cada uma calculada com base em um conjunto aleatório de observações. Então, se a gente estimar a média aqui de cada linha, ela vai se aproximar aqui da função verdadeira. Então, continuando a avaliação da acurácia da estimação dos coeficientes, na estimação da média populacional de uma variável aleatória y, qual é a acurácia de um determinado parâmetro mi-chapéu como uma estimação desse parâmetro mi. Então, para isso, para avaliar essa acurácia, parte-se para o cálculo do erro padrão, denominado como SE. Então, a variável desse parâmetro mi-chapéu é igual ao erro padrão ao quadrado, que é igual à variância, é igual ao desvio padrão ao quadrado dividido pelo número de observações. Então, o desvio padrão é dado para cada realização de yi da resposta y. Então, de maneira similar para os coeficientes, é estimado o erro padrão por essa formulação, para beta 0 e para beta 1, onde o desvio padrão ao quadrado é igual à variância do erro. Então, a estimação dessa variância, ela é calculada pelo erro padrão residual, que incorpora a soma do quadrado dos resíduos aqui na sua formulação. Aqui ele diz que quando o desvio padrão ao quadrado é estimado a partir dos dados, pode-se escrever como SE chapéu de beta 1 chapéu. Então, aqui você está fazendo uma estimação do erro padrão, né? Então, esses erros padrões, eles podem ser usados para computar intervalos de confiança que facilitam a análise desses dados. Então, o intervalo de confiança de 95% é definido como um intervalo de valores com 95% de probabilidade de haver o valor verdadeiro desconhecido desse parâmetro. Para a regressão linear, esse intervalo de confiança, o coeficiente beta 1, por exemplo, ele é definido como beta 1 chapéu, mais ou menos 2 vezes o valor do erro padrão do coeficiente beta 1. Então, em termos de limites inferior e superior, o limite inferior é dado por beta 1 chapéu, menos 2 vezes o erro padrão de beta 1 chapéu, e o limite superior é dado por beta 1 chapéu, mais 2 vezes o erro padrão de beta 1 chapéu. Também esses erros padrão, eles podem ser usados para realizar testes de hipótese dos coeficientes. Então, a partir desses testes de hipótese dos coeficientes, a gente tem mais informações sobre se esses coeficientes, se os parâmetros estão relacionados, se as variáveis preditoras estão relacionadas com as respostas ou não. Então,
o teste de hipótese, ele é dividido pelo teste de hipótese nula, onde não há uma relação entre a variável preditora e a resposta y, e o teste de hipótese alternativa, onde há alguma relação entre a variável preditora e a resposta. Então, em termos matemáticos, isso é reproduzido pelos coeficientes. No teste de hipótese nula, o coeficiente beta 1 vai ser nulo, e no teste de hipótese alternativa, o coeficiente beta 1 vai ser diferente de zero. Então, como saber se o coeficiente beta 1 é suficientemente distante de zero para dizer que há uma relação entre a variável preditora e a resposta? Uma ferramenta para avaliar isso é o t estatístico. Então, o t estatístico ele é dado pela razão entre beta 1 chapéu e o seu erro padrão. Então, o t estatístico ele vai medir o número de desvios padrão que beta 1 está distante de zero. Então, quanto maior é a magnitude de t, maior é a evidência contra a hipótese nula. O t estatístico ele também está associado a um valor de probabilidade p. Então, o valor de probabilidade p ele indica a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira. Então, quanto maior o valor de P, maior é a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira e não haver uma relação, uma associação entre a variável preditora X e a resposta Y, assim como o contrário é verdadeiro, né? Um valor pequeno de P indica que é baixa a probabilidade de observar uma associação tão substancial entre o preditor e a resposta devido ao acaso. Então, um intervalo assumido para P de modo a eliminar a hipótese nula é quando o valor de P está entre 5% e de zero. Então, no caso de probabilidade, é estimado o coeficiente beta 0 de intercepção e o coeficiente beta 1 relacionado à variável preditora TV. Né? Então, nesse caso, o coeficiente beta 0 é 7,03 e o coeficiente beta 1 é 0,0475. E aqui vale observar os valores de T estatístico e o valor de P. Então, no caso da TV, o valor T estatístico é 17,67, maior do que 1, e o valor de P é quase zero, né? Então, a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira é quase zero. Então, dá para dizer que a variável TV tem relação com as vendas. Tiago, posso fazer um comentário só? Pode. Só para trazer assim mais para a prática. Normalmente, para os problemas de engenharia, a gente meio que sabe quais variáveis têm relação com a nossa resposta. Então vamos olhar para uma treliça lá, a gente quer olhar a tensão nas barras ou um deslocamento máximo. A gente sabe que se a gente mexer nas áreas das barras, elas vão influir na resposta. Só que num problema genérico, sei lá, que nem esse do marketing, o cara não tem certeza se aquelas variáveis são importantes ou não, se elas afetam ou não a resposta. Ou um caso mais real, que ela tem 150 variáveis diferentes que ele pode incluir no modelo. Pô, quais daquelas vão fazer algum sentido? Daí esse tipo de análise vai trazer essa informação para o analista. Ele vai conseguir ter uma ferramenta para escolher o que incluir no modelo dele ou não. Porque, assim, só para não ficar tão abstrato que a gente tá vendo ali. Valeu, Thiago, manda ver lá. Então, agora, a ideia, avaliado a acurácia da estimação dos coeficientes, agora a ideia é avaliar a acurácia do modelo. Então, após a rejeição dessa hipótese nula, é preciso quantificar o ajuste do modelo aos dados.
Então, uma ferramenta, há duas ferramentas para quantificação, duas ferramentas mais usuais: o erro residual padrão e o R quadrado estatístico. O erro residual padrão, ele estima o desvio padrão do erro, que ele incorpora a soma dos quadrados dos resíduos na sua formulação. Já o R quadrado estatístico, ele fornece a proporção do ajuste do modelo baseada na variância. Então, o R quadrado estatístico, ele tem a variável TSS aqui, que é a soma total dos quadrados, né? Então, a TSS, ele mede a variância total da resposta Y e ele pode ser interpretado como a variabilidade inerente da resposta antes da regressão ser realizada. Então, observem aqui que ele só tem as variáveis observadas, né, YI, para cada observação, menos a média das observações. Já o RSS, ele mede a variabilidade da resposta depois de realizada a regressão. Então, o R quadrado, ele vai medir a proporção da variabilidade de Y, que pode ser explicada usando X. Então, outro indicador da avaliação da acurácia do modelo é a correlação entre a variável preditora e a resposta. Então, essa correlação entre x e y, ela vai medir a relação linear entre a variável preditora e a resposta, né, dada por essa formulação. Então, na regressão linear, o quadrado da correlação possui o mesmo valor de R quadrado. Bom, então até agora foi abordado a regressão linear simples, onde se tinha apenas uma única variável preditora de estimação. Agora parte-se para a regressão linear múltipla, onde há diversas variáveis preditoras que podem influenciar na resposta do modelo. Então, na regressão linear múltipla, cada preditor vai possuir um coeficiente de inclinação em um único modelo. O y é representado pelo coeficiente beta 0, mais o coeficiente beta 1, que multiplica a variável preditora x1, até uma variável preditora xp, que multiplica o coeficiente de inclinação beta-p, e mais um termo do erro, o erro irredutível, inerente aos dados observados. Então, para os exemplos de dados de publicidade, o modelo pode ser estendido, né? Então, as vendas podem ser representadas por um coeficiente beta 0, mais um coeficiente beta 1, que multiplica a variável preditora TV, mais um coeficiente beta 2, que multiplica a variável preditora rádio, mais o coeficiente beta 3, que multiplica a variável preditora jornal, mais o termo do erro irredutível. Então, uma vez que os coeficientes beta 0, beta 1 até beta-p são desconhecidos, a predição do modelo é feita pela estimação dos coeficientes beta 0 chapéu, beta 1 chapéu, até beta-p chapéu. Então, uma forma de estimar esses parâmetros, assim como na regressão linear simples, na regressão linear múltipla, ele também pode ser estimado pela técnica dos mínimos quadrados. Então, essa técnica é o valor dos parâmetros que minimizam a soma dos quadrados dos resíduos. Então, a soma do quadrado dos resíduos aqui, se estender para a formulação completa de y chapéu, ela é dada pela seguinte formulação, né? Então, trazendo, por exemplo, para um exemplo com dados observados, nesse cenário tridimensional, com 2 preditores e uma resposta, a linha de regressão de mínimos quadrados, ela se torna plana. Então, o plano é ajustado pela minimização da soma dos quadrados das distâncias verticais entre cada observação e o plano.
No caso do exemplo dos, dos dados de publicidade, é estimado cada coeficiente, beta 0, beta 1, beta 2 e beta 3, seu erro padrão, o valor t estatístico e o valor p. Aqui é interessante observar que, pelo valor t estatístico e pelo valor p, que as variáveis TV e rádio possuem um alto valor de t estatístico, consequentemente, um baixo valor de p, próximo de zero. Então, essas duas variáveis preditoras, elas têm uma grande probabilidade de ter relação com as vendas. Já a mídia referente ao jornal, ela tem um valor t estatístico próximo de zero e um valor p bastante alto, né? Então, a probabilidade é muito alta do jornal não ter uma associação direta com as vendas. Vale deixar entre parênteses aqui que o jornal ele pode ter uma relação com as vendas se ele tiver correlacionado com outro parâmetro. Se ele tiver correlacionado com outra variável preditora. Então, na estimação dos coeficientes na regressão linear múltipla, há algumas perguntas pertinentes para se fazer, como se pelo menos um dos parâmetros x1, x2 até xp é útil para prever a resposta, todos os preditores ajudam a explicar y, ou apenas um subconjunto dos preditores é útil para prever a resposta, quão bem o modelo se ajusta aos dados e, dado um conjunto de valores preditores, qual valor de resposta devemos prever e quão precisa é essa previsão. Então, na primeira pergunta, se pelo menos um dos preditores é útil para prever a resposta, isso pode ser feito a partir do teste de hipótese dos coeficientes. Então, no teste de hipótese nula, para esse caso, todos os coeficientes são nulos. Já no teste de hipótese alternativa, há pelo menos um coeficiente βj que é diferente de zero. Então, na regressão linear simples, o teste de hipótese era feito pela computação do t estatístico. No caso da regressão linear múltipla, esse teste de hipótese ele é realizado pela computação do f estatístico. Então, a computação do f estatístico é dado pela inclusão do termo TSS e do RSS, assim como na computação do t estatístico, só que diferente do t estatístico, no f estatístico é incluído o número de variáveis preditoras. Então, quando não há uma relação entre a resposta e os preditores, o valor de f estatístico é próximo de 1. E quando a hipótese alternativa é verdadeira, o valor de f é maior do que 1. Então, no exemplo dos dados de publicidade, o valor de f estatístico ele é bastante alto, 570. Já o valor p, ele é próximo de zero, o que significa que há uma relação, o que significa que pelo menos um dos parâmetros está associado às vendas. Então, a hipótese nula pode ser descartada. Então, só reforçando, o F estatístico alto indica que pelo menos um meio de publicidade deve estar relacionado às vendas. Quando H0 é verdadeiro e os erros irredutíveis seguem uma distribuição normal, o F estatístico ele segue uma distribuição F, e a partir dessa distribuição F, é possível computar o valor de P associado a esse F estatístico, e pelo valor de P pode-se determinar se a hipótese H0 é rejeitada ou não.
Então, o indicador F estatístico para testar a associação entre os preditores e as respostas, eles só funcionam quando o valor de P é relativamente pequeno e menor do que o número de observações N. Se P for maior do que N, então há mais coeficientes beta-J para estimar do que observações. Então, não se pode ajustar um modelo de regressão linear múltipla usando mínimos quadrados e, portanto, o F estatístico não pode ser computado. Então, a segunda pergunta, segunda indagação sobre a regressão linear múltipla, se dá pela decisão das variáveis importantes. Então, como determinar quais os preditores estão associados às respostas? Então, nesse caso, parte-se para uma técnica de seleção de variáveis. Então, a seleção de variáveis ela é dada por diferentes modelos, cada um contendo um diferente subconjunto de preditores, como, por exemplo, se tem duas variáveis preditoras, a gente pode considerar 4 modelos, em que o primeiro modelo é um modelo sem variáveis, o segundo modelo é um modelo contendo apenas a variável x1, o terceiro modelo é um modelo contendo apenas a variável x2, e o quarto modelo é um modelo que contém tanto a variável x1 quanto a variável x2. Então, a seleção do melhor modelo é dado por alguns critérios, como o CP de Mallow, critério de informação arcaic, critério de informação bayesiano e o R quadrado ajustado. No entanto, quando se tem um modelo com um grande número de variáveis, essa seleção de variáveis pode se tornar custosa, né? Já que esse número de modelos ele é dado por 2 elevado a P, onde P é o número de variáveis preditoras. Então, há algumas abordagens eficientes para a estimação quando se há um número elevado de preditores, como a seleção progressiva, a seleção retrógrada e a seleção combinada. Então, a seleção progressiva se começa com um modelo nulo, que contém uma intercepção, ou seja, a variável interceptora, mas nenhum preditor. Então, depois disso, ajusta-se P regressões lineares simples e adiciona ao modelo nulo a variável que resulta na menor soma dos quadrados dos resíduos. Então, isso significa que aquela variável tem uma maior chance de ter relação com as respostas, né? Então, isso é feito sucessivamente, adicionando a esse modelo a variável que resulta na soma dos quadrados dos resíduos mais baixo, até que um critério de parada seja satisfeito. Outra técnica de seleção de variáveis é a seleção retrógrada, em que, diferente da seleção progressiva, na seleção retrógrada começa-se com todas as variáveis do modelo e vai removendo de trás para frente a variável com o maior valor de P, valor de P que indica a probabilidade da resposta ser nula, da hipótese ser nula. E depois disso, um novo modelo da variável P-1 é ajustado e a variável com maior valor de P é removida e esse procedimento se continua até que um novo critério de parada seja alcançado, como, por exemplo, a parada após todas as variáveis restantes tiverem um valor abaixo de um determinado valor P-limite. E terceiro, por fim, a seleção de variáveis pela seleção combinada, onde é combinado a seleção progressiva com a seleção retrógrada. Então, nesse caso, começa-se sem as variáveis no modelo e adiciona-se a variável que fornece o melhor ajuste
uma a uma, sucessivamente. Então, à medida que se adiciona essas variáveis, se o valor de P de uma das variáveis do modelo ultrapassar um determinado limite, remove-se essa variável do modelo. Então, essas operações progressivas e retrógradas são executadas até que todas as variáveis do modelo tenham um valor de P suficientemente baixo. Então, a terceira indagação se vem pelo ajuste do modelo, que a gente, como exemplo para os dados de publicidade, a regressão linear ela é uma aproximação dos dados observados, só que é possível notar que há uma relação não linear entre expressa nesses dados. E a última indagação se vem das predições. Então, nas predições, há 3 tipos de incertezas associadas a essas predições de Y. A primeira é que os coeficientes são estimativas e o plano de mínimos quadrados é uma estimativa do plano verdadeiro. Então, a inacurácia das estimativas está relacionada ao erro redutível. Então, nesse caso, computar o intervalo de confiança é um bom indicador para determinar o quão próximo y chapéu está da função verdadeira f de x. A segunda incerteza, ela se dá em assumir um modelo linear para f de x como uma aproximação onde há uma fonte adicional de erro potencialmente redutível, conforme a gente viu na aula, na apresentação anterior. Essa fonte de erro é chamada de bias do modelo. Então, e a terceira incerteza é que, mesmo se fosse conhecido os valores dos coeficientes, o valor da resposta não pode ser previsto exatamente devido ao erro aleatório ou o erro irredutível epsilon. Então, nesse caso, a computação de intervalos de previsão ela incorpora tanto o erro redutível quanto o erro irredutível. Massa, obrigado, Thiago. Nada. Fazer alguns comentários, acho que vai ser bem útil. Você podia só voltar alguns slides naqueles métodos de seleção de modelo que você apresentou. Tinha uma seleção progressiva ali, Isso. daí tinha mais 2. Então, nota, a gente não vai entrar nesses detalhes, assim, vamos dizer, durante o trabalho, porque a gente vai muito provavelmente ir para redes neurais, tá? Qual que é a vantagem das redes neurais, olhando bem para essa questão aqui de seleção do modelo? Vocês conseguem ter uma ideia, assim, dar um pitaco? Porque ela se molda pro dado, tipo, da maneira que ela encontra. Ela não necessariamente você joga para ela, tipo, não, você vai ter que fazer uma regressão linear. Não, tu joga para ela os dados e ela cria um modelo que se adapta melhor, pelo que eu entendi. Né? Isso. E um desses passos é meio que fazer, um dos passos que contém nela, ela faz essa seleção de modelo meio de forma automática. Você vai ter lá N combinações lá, número de camada, tal, ativar ou não ativar algum tipo de função. E ela vai fazer esse procedimento de forma automática para a gente, baseado em dados. Isso que é legal ver esses aspectos, vamos dizer, mais simples, assim, ou como já foi feito a solução do problema, para a gente ver qual que é a real vantagem quando a gente utilizar uma ferramenta mais legalzona lá. Aqui no fim, eu acho que os métodos que mais usam para inferir como é que o modelo está indo é o bias e a variância, né? No geral, assim, é os que mais usam. Mas para regressão linear é muito mais fácil de, por exemplo, visualizar como é que o modelo está interagindo com os dados, né? Então você consegue fazer as plotagens para você ver como é que tá funcionando e tudo mais. Só que quando você chega numa regressão com várias variáveis, né? A multiple linear regression lá, você não consegue fazer uma plotagem. Claro que você consegue fazer em 3D, né? Que aí é com 2 variáveis e
e uma dependente, né? Mas depois eu acho que a inferência fica um pouco mais cabreira, né? Vai ter que ser por alguma quantitativa que vai ser dada ali, né? Na regressão linear, esses testes de seleção, ele acaba avaliando cada variável preditora, né? Então é bem mais moroso, assim, né? Uhum. E tem Isso. muitas coisas, né, que dá para usar. É coeficiente, é intervalo de confiança, é p-value, p-value. Bastante indicador, assim, né? É. Uhum. Ah, legal. Muito boa apresentação de novo, Thiago. Tá louco. Valeu. Nunca decepciona, cara. E outro ponto que também não está no capítulo, mas a gente naturalmente vai surgir o problema mais para frente, é, vai ser no erro ali. Notem que o erro, ele é, vamos dizer, a grande maioria das pessoas vai considerar que aquele errinho é sempre tem média zero, é independente e é gaussiano. Então essas coisas são o que na prática não vai acontecer. Então boa parte dos trabalhos Tem que um a gente errinho. fez nessa, nessa linha, a gente passou por uma abordagem que se chama Bayesiana, onde você, de alguma forma, você consegue incluir no teu modelo que o teu erro não é mais essa maravilha toda. Então você consegue incluir lá que o erro ele pode estar correlado. Um trabalho que a gente fez agora há pouco e está fazendo uma sequência dele lá, que a Sabrina está fazendo. Ela mostra lá que no problema de pesagem em movimento em pontos, os sinais de deformação que são calculados na prática, o erro em relação ao modelo é totalmente correlacionado. Fica até uma senoidezinha bonita assim que vê que o troço não tem nada de independente. Uhum. Eles são correlacionados entre si, os Isso, erros? sequencialmente correlacionados. Uhum. Daí o serviço que a gente estava fazendo era bolar um jeito de modelar essa correlação e colocar dentro do modelo. Mas Desses, isso aí não ia dar um overfitting, professor? Talvez? ele leva a conclusões que podem não ser muito verídicas, especialmente se a gente quer prever valores que a gente nunca viu. Passa um outro Sim. caminhão, eu quero, eu quero prever qual que é o comportamento lá da ponte com base na leitura de deformações dele. Aí a média provavelmente vai estar bem comportada, mas os intervalos de confiança vão estar com uma interpretação incorreta. E daí, nesse caso, que é interessante a computação da média do desvio, no caso, e do desvio do desvio? E isso daí a gente vai aproximar o desvio e a variância do Entendi. desvio. Você começa a modelar o erro. Aí, Mas. e outro problema é quando a variância desse erro não é constante, que é outra hipótese que é feita na regressão linear, é que aquele errinho ele tem uma variância constante em todo o domínio. E normalmente o que acontece é que, principalmente nos problemas de engenharia que a gente entrou, é que ela não é constante. Que tem uma palavra chique em homo. Deixa eu lembrar. Homoestaticidade, alguma coisa assim. Que é quando hetero heterosedasticity, que é quando a variância do erro não é constante no domínio inteiro. Então traz também uma boa que você assume que ela é constante, então quando você faz a predição assumindo que ela é constante, num lugar que pode ter um errão bem grande, ele vai quantificar como igual num lugar que tem um errinho pequenininho. Isso Ô, também professor, traz imprecisão. Pode falar. tem, tem algum banco de dados? Heterocedasticidade, chama. Eu vi. Como? Heterocedasticidade. Eita, pronto. Quero ver lembrar disso aí. Mas o professor tem algum banco de dados, talvez, que dê para testar isso ou treinar isso? Porque eu não cheguei a mexer com isso ainda. Mas isso é por rede neural, né, professor? Pelo Keras. Não, isso que a gente fez
é para um trabalho chamado atualização de modelo em pontos. A gente tinha esses Aham. dados de forma, a gente instalou sensores de deformação embaixo das longarinas da ponte. Daí a Uhum. gente passa na ponte caminhões a velocidade normal com peso conhecido, total e por eixos. Daí a ideia é, Uhum. tendo o modelo da ponte, se eu for passar um caminhão qualquer que eu conheço o peso por eixo deles, ele vai me dar qualquer resposta prevista da estrutura e os bounds dela. Uhum. Mas para esse, para a gente usar o que a gente quer fazer, eu acho É que é mais do otimização. problema do Thiago mesmo, Uhum. que é ter imagens lá que vão representar uma medida, uma medida entre aspas da estrutura. A gente vai querer usar redes neurais em cima deles. Rede neural convolucional sem imagem, né? Vai querer pegar um trecho do negócio. E isso, se for as imagens, exatamente. Vai ser Uhum. a convolucional. Nem ideia de como é que vamos fazer, mas a gente vai fazer. Daqui a pouco a gente chega lá. A gente chega lá, a gente chega. E, e, e obviamente, que o Thiago comentou, um problema é quando a gente tem que arbitrar um modelo, que no caso a gente está arbitrando linear, que é o mais simples possível, e na realidade praticamente tudo é não linear. Né? Então a gente não vai entrar em muitos detalhes em diferentes modelos não lineares, também porque a gente vai passar lá provavelmente para redes neurais depois, que daí consegue lidar com isso de forma bem tranquila. Massa. Minsk quer apresentar lá daí Uhum. Posso puxar aqui, Thiago? Pode, deixa eu parar aqui. Eu acho que eu posso. Foi, hein? Deixa eu só Ah, ajeitar a tela spoiler. na gravação aqui para ela pegar teu corte Dá para ver certinho. bem, aham. Uhum. Deixa eu deixar o mais limpo possível aqui também. Tá. Pode começar quando quiser, Minsk. Uhum. Então, aqui basicamente eu montei o que o Thiago estava falando em coisa, em modo de código, né? Importação das bibliotecas, importei as padrões para para fazer o manejo das variáveis, para poder fazer as plotagens e as tabelas, né? Para importar as tabelas. O modelo que a gente está usando agora nesse estudo seria o de regressão linear, então a gente importa essa biblioteca do sklearn. E o que a gente tem aqui também seria a Stats Models, que é uma biblioteca muito usada também para a parte de regressão e estatística, né? Ela dá muitos dos dados, ela tem muitas funções que conseguem trazer os dados para a gente sem a gente ter que usar as fórmulas, né? Aqui, a Train Test Split, também da sklearn, que ela faz a separação dos dados entre dados de teste e dados de treino, né? Então, aqui a gente consegue trabalhar bem com os dados de uma maneira bem sintetizada, né? A gente não precisa utilizar da, do, das ferramentas, tipo, produzir não produzir, mas utilizar as fórmulas de uma maneira mais enxuta, né? Não Que a gente precisa consegue. implementar, já tá. Só dá Já está implementado. usa o comando. Aqui a gente deu um ponto head na função, que importou com o pandas e visualizou os dados. E como os dados eles já estão moldados aqui para ser trabalhado, eles já estão na formatação correta, a gente já pode ir direto para a parte da montagem do modelo, né? Então a gente separou aqui em variáveis dependentes, que no caso é simplesmente dropar em variáveis independentes, perdão, independentes, porque elas não se modificam com o modelo, elas só são usadas para gerar o resultado. E as variáveis dependentes, que no caso é o nosso variável alvo, que se chama variável y, que daí no caso são as vendas. Como é um modelo genérico que o professor até comentou antes, ele muitas das vezes a gente não consegue saber como que ela vai se comportar no modelo, né? As variáveis em si. Então a gente tem que fazer uma análise em cima delas para ver como é que ela está funcionando. No caso aqui, a gente começou usando a biblioteca, que ela tem as funções dela de adicionar a constante, que no caso seria a variável x, independente, e a gente criou o um modelo com um ponto fit, adicionando
variável independente, dependente, e abrir um sumário. Aqui, a gente consegue pegar muitas informações importantes desse modelo que a gente criou, utilizando as 3 variáveis aqui de TV, rádio e jornal, né? No caso, a gente consegue ver R quadrado ajustado, F estatístico, o intercept, que foi o assunto que o Thiago em si comentou, né? Questão dos valores. Tá, a gente vai entrar mais a fundo nisso. Aqui eu separei um pouco algo mais, um resumo do que seria cada variável dessa. Então, no caso aqui, a gente pode pegar o R quadrado. O R quadrado, ele varia de 0 a 1 e ele significa quão bem adaptado o nosso modelo está para os dados que a gente tem. O nosso F-statistic, ele também é uma medida de análise do modelo. Então, quanto maior for esse valor, melhor é o modelo. A gente consegue fazer essa análise. Aqui nessa tabela, a gente tem o nosso intercept. E o que é o intercept? É o valor de quando você tem todas as variáveis independentes zeradas, você tem o nosso valor do que eles começa na função. Então, por exemplo, você tem uma função wx mais b. Se o teu w é zero, o teu x, consequentemente, vai ser zero na função. Então, vai sobrar só o b. E é o valor que corta a função no eixo y. Né? Aqui que ela vai sair no valor de x igual a zero. Aí tá. Vamos descer, porque eu consigo exprimir... Não, vou mostrar aqui na tabela, acho que fica mais fácil. Esses valores aqui seriam quanto que varia a nossa variável dependente y quando é adicionado 1 no nosso modelo. Então, se a gente tem um x1, x2, x3 e a gente adiciona uma unidade no x1, por exemplo, na TV, ele iria crescer isso, ou ele funciona dessa forma. Aqui a gente tem o nosso valor de t, o nosso desvio padrão, já comentados pelo Thiago, o nosso valor de p e o nosso intervalo de confiança. E a gente consegue ter acesso a todos os dados, mas a gente já vai entrar mais a fundo neles aqui embaixo. Aqui é só mais uma parte de análise do nosso banco de dados, então a gente só verificou se tinha valores nulos nele, né? Então, isso aqui, na verdade, não deveria estar aqui, ele deveria estar lá em cima para ser feito outra... Isso aqui está errado, tá, gente? Isso aqui, vou fazer assim. Porque, no fim, isso aqui deveria estar lá em cima antes de ser montado o modelo, né? Mas, no caso aqui, a gente consegue ver que não tem nada, então tá tudo certo, o modelo já está adaptado ali para rodar bem. Como a gente está usando Stats Modules, eu já falei que isso aqui é uma mão na roda, a gente já consegue ter acesso aos valores de P, então a gente já consegue fazer análises em cima deles. Eu deixei um textinho aqui que vocês podem ler depois, eu vou falar mais agora por cima do que funciona. E, assim, aqui a gente tem os valores de P, e a gente já consegue ter uma noção de que quão impactante eles são, qual é a probabilidade deles terem uma significância no modelo. Então, quando eles são, como o Thiago também comentou, quando eles são muito pequenos negativos ou muito grandes positivos, pelo que eu entendi que o Thiago falou, eles são desejáveis no modelo. Mas a gente já consegue fazer a nossa primeira análise aqui, que o modelo do jornal, ele já não é tão... a probabilidade dele ser significativo no modelo já mostra que ele não é tão alto. A gente tem um valor aqui de 0,95. E ele fala, né, que valores abaixo de 0,05 são sempre desejáveis. Então aqui a gente já consegue ter a primeira inferência que talvez não seja uma variável a se considerar, né? Aqui eu só fiz uma testagem do modelo em si, então eu botei o valor médio dos nossos variáveis dependentes, o erro quadrado médio, mean squared error, né, que a gente usa muito para fazer as inferências. Então aqui ele ficou um pouquinho feio a escrita, mas é por causa que eu estou só formatando para o output ficar bonitinho aqui, tá? Então, o que a gente consegue interpretar aqui? Que o valor médio dos dados deu 14, que seria o sales. O RCE, que o que seria o RCE? Pense que você tem aquela reta que o Thiago mostrou antes, que era uma reta que ela tinha a previsão e os pontinhos que eram os dados que tinha no modelo. E aí, a diferença entre os pontinhos, a distância entre os pontinhos e a previsão era o nosso erro.
E esse erro quadrado médio, se você faz a raiz dele, você encontra o erro. Só que como a gente quer o erro médio geral, a gente consegue encontrar que ele é 1.662. Então, a gente tem, se você tem um modelo, por exemplo, de que ele é o 10, então o erro padrão dele vai ser, ele pode estar entre, sei lá, 11.6 e 8.4. Então, o erro, a porcentagem de erro entre o valor real e o valor previsto, né, o erro padrão ali considerado, é de uma variação aí de uns 11,87%. E, novamente, o nosso R quadrado de 0,903. Aqui é só o que eu falei anteriormente, mas já deixado enxugado no código para ler depois, caso queira relembrar. Aqui a gente vê qual média é associado com as vendas, né? Qual valor qual parte de mídia, né? De TV, rádio, jornal é associado às vendas. Então aqui a gente voltou com a nossa inferência do p-value para os três valores e para o t-value, t-statistic, né? E aqui a gente já consegue ver que quando o t-statistic é um pouco decoreba, mas está aqui também, é que quando ele é um valor que ele é menor de 2, ele sugere que a variável, quando ele é, perdão, quando o valor é maior do que 2, isso aqui está errado. Quando o valor é maior que 2, ele sugere que que o modelo tem significância, né? A variável tem significância no modelo. Então aqui é outra, ó, se a gente vem em jornal aqui, a gente já consegue notar que o modelo está em 0.05, enquanto os outros estão todos acima de 2. Então aqui já é outra sugestão, mesma coisa que o p-value, ele também está num valor meio muito grande comparado aos outros, né? Então a gente já consegue ter duas estimativas de que ele não é uma variável que está ajudando no modelo, inclusive prejudicando, né? Porque é uma variável sem significância. Aqui eu tive que fazer para fazer a plotagem, como é uma plotagem de, por exemplo, no caso aqui a gente tem três variáveis independentes e uma variável dependente, a gente não consegue fazer uma plotagem, né? Então o que eu fiz aqui foi pegar os nossos dados e fazer uma regressão linear para eles, né? Então aqui a gente tem a regressão linear para a TV, para o rádio e para o jornal. Então, como até mesmo o Pedro falou na última aula, os olhos também ajudam, né? Tipo, a visão de humano ajuda a gente a já interpretar que talvez um desses não tenha tanta relação em si com o nosso alvo, né? A gente pode até ver aqui que para o jornal os dados eles estão bem aleatórios, por bem dizer, tipo, você não consegue fazer uma previsão muito válida de como é que vai ser a nossa previsão. Aqui a gente tem uma plotagem residual, que ela é boa para identificar a linearidade do modelo. Então, se você tem valores distribuídos aleatoriamente pela plotagem, você traça, por exemplo, uma reta no eixo X, você consegue visualizar. Então, se aqui no caso a gente consegue interpretar que os dados estão dispostos aleatoriamente, o nosso modelo tende a ser o de regressão linear o melhor para se ajustar ao nosso modelo, né? E, por fim, a gente chega no nosso modelo com as duas variáveis que foram consideradas significantes no nosso modelo, né? Que seria a de TV e a de rádio. Então, foi criado aqui, dá para entender. Tipo, foi criado o mesmo processo feito lá no início do código que a gente teve, que a gente fez a separação em de variáveis independentes e variáveis dependentes, só que a gente fez ali embaixo com os dois, né? Então, e aqui foi feita a plotagem também, que a gente chegou no mesmo desenho que o Thiago apresentou para a gente nos slides, só que pelo Python. Então, o que a gente pode verificar aqui? É que o nosso R quadrado, ele aumentou em relação ao anterior. O nosso modelo anterior, ele teve um R quadrado de 0.906, se eu não me engano, e agora, com a variável de jornal removida, ela foi para 0.976. Então, a gente pode interpretar que como o modelo está com um R quadrado muito próximo de 1, que no caso seria o ótimo, é quando o modelo está perfeitamente adaptado ao dado, ele está muito próximo disso. Então, foi uma análise bem feita, né? Ela teve resultados positivos.
O nosso F-Statistic também, ele pulou de 600 e alguma coisa para 4.000, então ele subiu um monte. E, e daí a gente chega no final que agora é só mais um negocinho para a gente chegar. O nosso modelo, o mean squared error dele deu 6,26 e, e uma rede neural que eu montei para calcular esse mesmo modelo, ele chegou no mean squared error de 4,25. Então, tem coisa ali para melhorar ainda nesse modelo, sabe? Então, a gente tem que pensar que talvez não seja uma regressão linear, por exemplo, para esses dados, talvez uma regressão, alguma coisa próxima disso, não sei. O modelo, ele interpretou e ele chegou nesse resultado para aqueles dados apresentados. Ah, E legal. daí também foi separado esse modelo do Boston Translation, que é do livro, né, Aplicações em R, que foi feito o mesmo procedimento. A gente importou as bibliotecas que a gente queria utilizar, que no caso as principais são a NumPy, a Matplotlib, Pandas, a StatsModels para modelos lineares, SciPy, sklearn, são bibliotecas muito úteis, né? Já tem os modelos para a gente utilizar. Importei os dados, mesmo procedimento. Para quem não sabe importar dado, talvez, se você vir aqui numa sua pasta de dados e você clicar com o botão direito e em copy path, você consegue pegar. Então, se você abrir o parênteses, botar um F e abrir esqueci. Mas se você abrir o negócio, você consegue dar um Ctrl V aqui e botar o seu diretório, né, pro documento que você quer abrir. Aqui, Ô, Misk, só uma pergunta. Esse problema é aqueles do tipo de estimar preço de, de casa? Boston Translation, Ou não? cara, deixa eu ver aqui. Sim, É, é. tá. Só pra Uhum, contextualizar uhum. ali. Ele é um modelo mais antigo, né? É um modelo mais antigo, mas é para previsão de preços de casa. Beleza. Então aqui a gente já vai tentar ter uma pegada mais diferente nesse modelo, né? Esse modelo, ele é mais para você ver as variáveis e como elas se adaptam à variável dependente y. Então, nesse caso, a gente utilizou diversas variáveis, por exemplo, a LStat, para fazer a previsão, né? Então, a gente consegue interpretar aqui que que a gente teve um modelo, um R quadrado de 0,544. Então, não é um modelo preciso, se o ideal é 1, ele não está indo bem. O F-statistic dele está em 600, o que, em relação a outro modelo, não está ruim, mas comparado ao R quadrado, o modelo não está indo bem. Aqui é a mesma coisa, a gente consegue verificar o valor de intercept e o valor da variável, quanto que ele é acrescido, quanto que o valor da nossa função cresce quando é adicionado em 1 no nossa variável x1. Então, aqui no caso, cada valor de 1 adicionado, ele subtrai 0,95. Tá. Aí só de pergunta também, tinha lá uma tabela com os dados, era um monte de possíveis estimadores, preditores. Daí foi escolhido um e gerado esse primeiro modelo, é isso? Isso, foi Tá, utilizado apenas uma variável, que a gente consegue ver aqui. tá, Se beleza. você, que é o LStat, né, que seria essa variável aqui. E a nossa variável dependente seria o medv, Perfeito. isso aqui. Aqui a gente fez uma plotagem do que seria o LStat, que seria o nosso x, e o nosso medv, que seria o nosso y. Então, faz sentido se você vir aqui, você vê que é menos 0,95, o que significa que quanto mais avança o x, mais decresce o y, que seria uma regressão linear feita aqui, né? Ele começa em 34, como a gente tem a nossa constante de intercept aqui. Então, ele começa em 34, por aqui, não sei se dá para ver meu cursor, e ele vai descendo. 0,95. É, aqui, mais dos dados, aqui é o intervalo de confiança, né, que ele foi feito. Então, é o valor possível entre que ele pode estar. E aqui é mais coisa que da tradução do livro em si, que ele pediu para fazer as regressões lineares e botar um ponto fit, fazer a previsão dos dados na posição deles. No caso, isso aqui são os valores. Os valores dados. Não, isso aqui é a posição, desculpa, isso aqui é a posição. De qual.
ponto no banco de dados. Aqui é a plotagem que eu falei para vocês. Então, aqui já está montada as plotagens, começando em 34 e descendo em menos 0,95. Então, a gente consegue ver ali em vermelho que faz essa previsão. E aqui é o nosso residual plot, que é o mesmo que apareceu antes no banco de dados de marketing, no modelo de marketing. Que, no caso lá, ele era espalhado, ele era aleatório pela nossa plotagem, e aqui ele parece já ter mais um formato organizado, então talvez o nosso modelo linear não seja o melhor para esses dados. Aqui a gente já faz uma análise diferente. A gente procura não utilizar só uma das variáveis independentes, mas sim todas, né? Aqui a gente faz a ideia de dropar só a variável dependente, ou seja, todas as que são independentes, todos os x's, eles vão ser utilizados, e o nosso y é a nossa variável alvo. Então, aqui é feito mais o procedimento padrão, em que a gente adiciona uma constante com a biblioteca do Stats Models, que ela foi atribuída com o nome SM, e a gente gera os modelos, gera algumas inferências, e a gente chega num R quadrado de 0,741, que já é melhor do que o anterior, que foi de 0,540 e alguma coisa. Aqui já está reagindo melhor. O F-Statistic eu não sei porque que ele deu 108, porque quanto maior ele é, melhor o modelo reage, então eu não consegui entender como é que ele funcionou. Da apresentação do Thiago, acho que o F-Statistic ele é um teste só para dizer se os preditores têm relação com a resposta. Tá, então aqui a Tem que gente só dar uma consegue ver. olhadinha, ver se o valor dele influi muito ou é só para... Não, esses preditores me explicam alguma coisa da resposta. Então aqui no caso a gente já consegue ver aqui, por exemplo, né? E o quanto ele se distancia de zero, né? De dizer da hipótese nula, no caso. Aqui no caso ele não está bem adaptado então, pelo que vocês falaram, porque ele tem duas variáveis que o p-value tá grande, né? Então, por exemplo, essa induz aqui, ela não está se encaixando bem com o modelo e nem essa age, né? Ela tá muito alta. Dropar essas, Melhora o modelo. Agora pensando. Aqui é mais procedimental para entender como utilizar essas ferramentas, né? Então aqui ele ele abre as chaves e abre duas variáveis, então agora vai ter o LStat e o age, e o nosso modelo chegou em 0.551, ou seja, se antes a gente usou só o LStat e a gente chegou em 0.544, agora com o age não mudou muita coisa, sabe? Ele não está tendo tanto efeito, então a gente já consegue interpretar o que a gente viu aqui em cima, que essa variável age não está tendo tanta relevância assim no modelo. Eu vou passar um pouco mais rapidinho porque tem bastante coisa, tá? Erro meu, isso aqui já foi falado. É a mesma parte ali de cima, meu modelo eu mexi. Pode só falar assim, agora eu peguei tal variável. Pode falar assim, só eu peguei tal variável e criei um novo modelo e fui testando. Acho que é o suficiente para entender. Não precisa mais passar pelo código. Assim. Então, mas eu fui testando os dados com as variáveis selecionadas, né? Então aqui a gente começou a fazer um feature engineering, que no caso seria tentar multiplicar as variáveis, tentar fazer uma análise entre elas. No caso da engenharia civil, a gente conseguiria fazer, por exemplo, se a gente quer pegar uma tensão normal em uma viga, ou sei lá, a gente pega e a gente tem que a tensão é igual a força dividido pela área. Se a gente multiplicar a tensão pela área, a gente encontra a nossa força. Então, isso seria um tipo de feature engineering, para a gente encontrar umas variáveis novas para o nosso modelo que podem melhorar a previsão dele. E aqui o que eu fiz foi pegar, só em lógica, né? Eu peguei esses valores, multipliquei eles, aqui eu só multipliquei eles, e eu criei uma nova coluna, que são esses dois valores, né? Multiplicados. Então, eu criei uma coluna a partir da multiplicação deles. Aí, já deu o F-Statistic continua baixo, mas ele alterou, né? É só para noção dos procedimentos de machine learning mesmo. Então, aqui a gente botou, por exemplo, ela como uma função quadrática, o LStat, e antes que tinha dado 0.544, agora deu 0.641, então sim,
a gente pode voltar para essa plotagem aqui e ver que sim, o melhor modelo não é uma regressão linear. A gente ainda não sabe qual que é o valor, mas é uma quadrática. E aqui, essa plotagem ficou meio feia, me perdoem. Eu tentei fuçar, não consegui arrumar, mas ela aqui mostra que não é linear, né? E ela se adaptou melhor do que a regressão linear. Eu plotei para ficar mais aparente, assim, que esse modelo se encaixa melhor do que esse. Apesar de não ficar tão bom ainda, né? A previsão, ela não tá boa. Mais da parte de testagem, aqui a gente botou elevado a quinta, e o modelo não deu resultados também tão positivos, mas ele já deu melhor do que a regressão linear. No caso, a quadrática deu 641, em relação a essa que deu 0,602. E aqui é uma regressão logarítmica para, para a previsão deles. E eu não vou falar muito porque eu não botei tanta inferência, eu não quero chutar. Eu vou falar que ele encaixou nos dados, então é isso. E aqui ele, na parte do livro em si, ele importa essa biblioteca também que é o car-seats, né, para fazer uma análise. E aí essa aqui já envolve um pouco mais da parte dos dados, né, porque quando você insere ela chega com variáveis, por exemplo, essa shelf lock, que ela está em bad, good e em medium, né, são qualitativas, né. Qual que é o Qualitativas. propósito desse problema, só para a gente ter uma ideia assim, em geral? O propósito desse problema, pelo que eu interpretei, seria você manipular os dados. Não, digo do carro, alguma coisa relacionada a carro, assim, qual que é o problema em geral, assim. Travou o Minsky lá. Travou. Perdemos o Minsky. Mas e esse problema do preço das vendas dos imóveis em si, não, acho, ele estava querendo estabelecer a ideia desse problema, pelo que eu li, assim, é estabelecer uma relação entre o preço de imóveis ali na região da Califórnia relacionado com a idade da população, com as características. Com as características socioespaciais, pelo que eu entendi, assim, o tamanho da casa, a quantidade de quartos. Não, isso é tranquilo. Mas aí você do Car City que eu fiquei curioso para ver o que era. Ah, Opa, sim. desculpa, caiu. Caiu? Ah, Deixa eu voltar aqui, desculpa. Foi aí? Chegou, tá aí. Foi. Daí um jeito que eu encontrei. Desculpa, daí. Então eu encontrei um jeito de fazer esse código funcionar, que foi separar entre as variáveis bom, ruim e médio em 1, menos 1 e 0. Outra forma que poderia ser feito seria... porque essa lógica, ela funciona quando você tem variáveis que são qualitativas. Você tem um bom, um médio, um ruim, um muito bom. Então, por exemplo, se você tivesse aqui uma variável que, em vez de ser bom, fosse muito bom, você poderia botá-la como 2. Mas, se você tem uma variável, por exemplo, a do housing plane, deixa eu voltar aqui rapidinho, que ela é, por exemplo, Se fosse a localidade azul, da casa. Azul, vermelho e amarelo. Você não tem Isso como aí você também. dar um número, assim. Não é Sim, sequencial, assim. que é esse aqui, ó, Ocean Proximity, que é próximo da Bahia, na ilha. Essas variáveis você não pode botar elas como qualitativas. Você tem que separar elas de uma forma que elas não tenham um peso maior do que as outras. Variáveis Então, categóricas, chama. variáveis categóricas, isso, essa era a palavra. Então, o approach já é diferente, né? Mas tem uma função do Pandas que, se eu não me engano, é o getDummies, que eu preciso estudar ela melhor, mas ela faz em 2 linhas. Aqui eu fiz um estardalhaço para solucionar ela. Eu tive que fazer isso aqui. Esse aqui foi meu código para tentar, usando o Label Encoder para solucionar. Tá Deu legal. certo, mas não é o jeito ótimo de se fazer. Entendi. Mas enfim, daí foi feita a plotagem e foi feito o modelo, né? Montado o modelo com a Stats Models e ele chegou que a regressão linear deu 0,869. Né? O modelo se
se encaixou em, pode também usar em porcentagem, né, em 86,9% dos dados. Tá. Não, legal, perfeito. Parabéns aí pelas Bem montagens, legal mesmo. bem bacana. Ó, uma inferência que já dá para fazer rapidinho só. A população e o urban, digo, o urban não, e education não são muito boas aqui para esse modelo. O US também. Tem algumas variáveis que talvez se tirasse ele, o modelo ia ficar melhor, mas enfim. Eu só não entendi, até o Rafael estava questionando, a resposta que ele está obtendo é tipo, preço dos carros em relação às variáveis? O que é É o preço. o preço dos carros? Ah, tá. Uhum. Ah, legal. É o price aqui, né? Price per age é outra variável dependente. Ah, mas é uma variável dependente, né? E não a resposta em É, si. Tá. é uma variável dependente, né? O nosso Y. Aham, tá. Eu só não sei como é que tá rodando isso aqui. Peraí, deixa eu ver. Vou fazer o seguinte. Não, não se preocupe, Miska, é só curiosidade mais do problema em si. Uhum. Que em algum momento você falou car seat, daí a gente pensou que era alguma coisa com carro. Acho que não Mas tem não. underline Uhum. ali. Não tem. É verdade. Income, advertise, população. Eu acho que esse price, eu não sei por que tá sales aqui. Eu acho que eu fiz besteira aqui, pesado. Vamos ver. Ó. O modelo deu 1 de previsão. Porra, F estatística tendeu infinito ali. Já. Alguma coisa Tá tá louco. errada aí. Quando tá muito bom, o troço tá. Quando tá muito bom, tem alguma coisa de errado aqui, mas. Tem Quando dois não, pontos só. quando não É, roda ou tá perfeito, tem problema. tem alguma naba aqui, pesada. Não confie nesse código aqui, não confie. Não, eu sei, pô, é porque tu deu drop, aí ele saiu da tabela, né? Aí depois não aparece ali embaixo, eu acho. Ele ficou tudo zerado ali, os coeficientes, né? Ele deve ter. Socou um plano constante ali. Uhum. Deve estar no. Sei lá. Não, E como é mas. que será que eu arrumaria isso? Mas enfim, Que, tá. que eu ia falar pra você. Vai Eu no. acho que tá certo sales ali. Não é? Ah, Ô Minsky, vai no Market Plan em qualquer tabelinha daquela que você tenha criado lá, só pra eu te pedir um negócio. Aí, nessa aí, pode ser. Então ali a gente vê coisas que a gente já viu, né? Que o Thiago mostrou o R ao quadrado, o F estatística, os coeficientes e tal. O que era legal? Só trazer pra gente uma descrição, por exemplo, ali a gente tem R ao quadrado e R ao quadrado adjusted, deve ser ajustado. Ajustado. Aham. Qual que é a diferença dos dois? Uhum. O A e C e B e C, de alguma coisa com seleção de modelos, segundo as siglas que apareceram com o Thiago. O que significa esses caras? Só para a gente ter uma noção do que o toolboxinho fornece para a gente e a gente Uhum. pode utilizar depois, né? Cara, eu sinceramente tinha estudado o R quadrado e eu lembro de ver isso aqui quando eu estava lendo o livro em si, eu não lembro o que que é. E esses aqui eu nem cheguei a ver no livro. Os principais que eu vi foram esses aqui, o R quadrado, o R ajustado e o F statistic. E esses aqui, como método de análise. Esses aqui eu não sei. Tá. Não, Não sei mesmo. eu Eu também não não. pesquisei a fundo também, mas igual o professor falou, né? Deu uma cortada porque minha internet caiu, mas é o critério de seleção de modelo, né? O ACAC e o Bayesiano. Eu também não Ah, sei, isso é é só para importante então você, pra gente aqui. só Isso você ter aqui é uma noção importante. pra gente depois, pra semana que vem. Tá, então deixa eu anotar isso aqui. Peraí, o A e C peraí, o B e C é Bayesiano. E o A é o ACAC. É, e ali embaixo, que nem aparece skew e Curtis, são medidas, são o terceiro e quarto momento, né? Características da distribuição. Por que Como é ele que é? mostra? Qual que é a vantagem de saber? É A, Uhum. é com K, K-I-Q. A-K-I-Q. A-K-A-I-K-E. Isso. Aí. Tá, eu vou dar uma fuçada nisso depois. É, e os da, e Uhum. os da
embaixo dos coeficientes ali, os que aparecem também, só para ter uma ideia do que é. Não precisa todos, pega um, sei lá. Ah, o Curtose ali, pois é. Skewness mede o quão não simétrica é a distribuição. Ah, Por que isso é importante, para que serve? Seria legal a gente ter um. Só para ter uma ideia, assim. Uhum. Não, entendo. É, Derby desculpa Watson deixar é um na mão teste de nisso aí. correlação. Por que aparece lá, qual o valor que ele. Dá um overview assim da funcionalidade desses troços. Às vezes vai na biblioteca, dá um Ctrl C na documentação e tá pronto lá. Pronto, também. Uhum. Tá, vou dar uma olhada nisso aí, desculpa deixar na mão. Não, imagina, isso é só pitaco de curiosidade. E... Mas então, beleza, acho que fechou legal essa parte. Mas pra gente ter uma base assim, do que são as coisas, para depois, quando a gente vê coisas mais adiantadas, a gente saber qual que é a vantagem delas em relação às mais simples. Semana que vem a gente vê a classificação Uhum. e. Bem, daí a gente combina lá.